Meus amigos, já é a terceira vez que a gente vem aqui, e como está lá no Apocalipse 7, que vai ter Cristo, vai ter nesse último dia 144 mil discípulos, daí porque a gente está com barba, né, com cabelo que não corta mais, porque temos que retratar como foi no passado, que os profetas não cortavam a barba, como está lá em Levítico, e nem tampouco cortavam o cabelo. Aí a gente, a terceira vez que a gente vem aqui, a gente não falou, Deus tem uma mensagem para esses últimos dias agora, e como Paulo disse que a gente tem que entregar em tempo e fora de tempo, e essa última mensagem está lá em Apocalipse 18, 1 a 4, chamada a mensagem do quarto anjo, que João escreveu em Apocalipse 18, 1 a 4. Mas o que essa mensagem tem a ver comigo e com você? Que é também chamado o último convite de misericórdia, que dá força à terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, 9 a 12. E como é essa mensagem? É um aviso divino, dizendo assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal da besta na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia, e será atormentado por fogo e enxofre diante de Deus e diante dos seus santos anjos. Como é que Deus de amor dá uma mensagem tão forte desse jeito? É porque Deus é amor, mas Ele também é justiça, meus irmãos. Assim como eles advertiam os antediluvianos por causa que eles estavam mergulhados no pecado, e Deus usou Noé para chamar eles de volta, para um convívio com Deus, de respeito a Deus, porém, eles fizeram vista grossa naquela ocasião, não deram ouvido a Noé. Então Deus agora levanta os 144 mil discípulos. Agora, por que a obra começou com 12? É claro, Matias em lugar de Judas. Por que começou com 12 e agora é com 144 mil discípulos? Porque começou centralizada só em Israel, só no país, mas agora são os 10 reinos. Porque o mundo agora se resumiu em 10 reinos, que são os 10 chifres da besta do Apocalipse 17, da besta do Apocalipse 13, contra a qual Deus dá a advertência do Apocalipse 14, 9 a 12, contra a qual Deus dá a advertência do Apocalipse 18, 1 a 4. Aí por isso que agora, porque agora tem que ser pregado nesses 10 reinos, tem que ser dado o último convite de misericórdia, a última advertência, que assume um alto clamor de 1290 dias, de acordo com Daniel 12, 11. Mas como é? Qual é a vontade de Deus em relação às suas criaturas diante dessa mensagem? É que nós não adoremos a besta. Mas quem é a besta? Eu vou dizer para vocês, besta, de acordo com Daniel 7, 17, a besta de 7 cabeças significa poder, reino, reino. Só que a besta de 7 cabeças são os 7 montes de Roma. Então a besta é o papado. Porque as 7 cabeças foi mostrado para João em Apocalipse 17 que são os 7 montes. E são também 7 reis. De 1929 para cá, os papas são chamados de reis. E João diz que as 7 cabeças são também, vocês podem ver em Apocalipse 17, são também 7 reis. Pio XI, Pio XII, terceiro João 23, Paulo, quarto Paulo VI, quinto João Paulo I, sexto João Paulo II, sétimo Bento XVI, e o oitavo, lá em Apocalipse 17, diz que subiria do abismo para a perdição. Daí porque na transição do sétimo Papa para o oitavo, que era o que subia para o abismo, Papa Francisco, houve uma explosão no Vaticano. Mas o que significa? A volta da supremacia papal. Porque o Papa Francisco subiu em 2013. Mas o que quer dizer supremacia papal? João viu o papado no primeiro aspecto da supremacia papal, que foi de 538 até 1798. João viu o papado, uma mulher prostituta embriagada com sangue de santos. E João viu e se admirou com grande espanto. Embriagada com sangue de santo, é porque o papado, no primeiro período da supremacia, de 538 até 1798, matou mais de 100 milhões de cristãos, 100 milhões de filhos de Deus. Daí porque a sétima praga do Apocalipse 16, está lá falando de uma saraivada de pedra de 40 quilos que derruba todas as cidades das nações. Essa saraivada de pedra de 40 quilos é Deus tomando vingança contra o papado, sobre o que o papado fez na Idade Média e o que vai fazer agora, na volta da supremacia, a partir de 2013. Aí porque veio a pandemia, com o primeiro
1798 até 1798 era chamado de Idade das Trevas. Mulher de 30 anos parecia mulher de 60, porque foi treva na época, na primeira supremacia papal, era época escura. E o papado cometeu a chacina chamada Santa Inquisição, porque de santa não tinha nada. Era uma chacina. E agora vai voltar novamente, agora não mais 1260 anos. Porque Cristo lá falou em Mateus 24:2, se um dia não for abreviado, ninguém se salvará. Pois foi abreviado para 1290 dias. A finalidade da profecia não é nos causar medo, meu irmão. A finalidade da profecia é nos alertar. Porque Cristo, o nosso irmão eterno, deu essa mensagem para nós, não é para nos causar medo, é para nós sentir dentro da responsabilidade que a única forma de nós escapar, porque a volta da supremacia papal é a abominação da desolação de Mateus 24:15. Daí porque veio pandemia. A única maneira de nós escapar é nós não acreditar em homens, mas acreditar no nosso irmão eterno. Porque também a besta tem também a imagem da besta. Pronto, além de a besta, a gente lutar contra a imagem da besta também. Assim como a Igreja Católica foi a besta do Apocalipse 13, em 1790, de 538 a 1798, por que as igrejas, todas as igrejas são chamadas de imagem da besta? Porque as igrejas no ecumenismo se uniu com o papado. No ecumenismo. Por isso que a ordem de Deus do Apocalipse 18:4, o alto clamor é: saia dela, povo meu. E a cabeça da imagem da besta eu frequentei Enoque Castro, Enoque Castro, filho do Pai Eterno e tudo. Eu frequentei a cabeça da imagem da besta há 32 anos, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a cabeça da imagem da besta. Porque ela tem um conhecimento, porque ela se apostatou, ela a unir-se com o papado, ela entrou na falsa liberdade religiosa, que é o Sorli. E ela que está na frente do comando do poder civil, colocou no Estado de São Paulo a lei 17.346, que é a lei da falsa liberdade religiosa. E estão colocando leis dizendo que os 144 mil estão praticando discurso de ódio. Porque nós pregamos essa advertência, porque Deus manda nós dizer sem medo de consequências. Nós estamos pregando essa mensagem aqui em frente à Casa Lotérica, está no canal Enoque Castro, filho do Pai Eterno, no YouTube. E está no canal Profecias Sinais. E uma senhora se incomodou e disse: eu vou chamar a polícia para você. Nós continuamos pregando, porque essa mensagem ela vai ser pregada e não vai, ninguém vai impedir essa mensagem de ser pregada. Ninguém os 10 chifres da besta e a forma de que são 10 reinos. Vou dizer para vocês, o mundo agora não é mais os mais de 150 países, se resumiu em 10 reinos. E esses 10 reinos entregaram o seu poder para a besta por uma hora, que é os 15 anos, de 2013 até 2028. Primeiro reino, Estados Unidos, Canadá e México. Segundo reino, toda a Europa. Terceiro reino, Japão. Quarto reino, África do Sul. Quinto reino, antigo bloco soviético. Sexto reino, eu não votei nem Bolsonaro nem Lula. Não é questão política, mas Lula assinou o sexto reino, a divisão sul-americana, em 2012. Sétimo reino, Norte da África e Oriente Médio. Oitavo reino, parte central da África. Nono reino, Ásia. Décimo reino, China e Coreia do Norte. Esses 10 reis, Apocalipse 17, 14, estou falando Apocalipse, que é o livro de João. Eu estou dizendo o capítulo e o versículo, Apocalipse 17, 14, esses 10 reis vão pelejar contra o cordeiro. Já estão pelejando contra o cordeiro. Estão aceitando o comando da imagem da besta, que são todas as igrejas, e é todas que lá em Isaías 4:1 diz que 7 mulheres tomariam mão de um homem e diriam: comeremos o nosso próprio pão e vestiremos as nossas próprias roupas, só queremos ser chamados pelo teu nome. Quem é esse homem? Esse homem é Cristo. As igrejas estão dizendo: comeremos o nosso próprio pão, só queremos ser chamados pelo teu nome, por Cristo. Pão, de acordo com Mateus 4:4, pão é a palavra de Deus. Quando as igrejas estão comeremos o nosso próprio pão, ela não tem a palavra. Por isso que Deus disse: ela povo meu. Quem não sair vai sofrer as 7 pragas. Quem não sair das igrejas vai sofrer as 7 pragas do Apocalipse. E elas dizem também: vestiremos as nossas próprias roupas. O que é isso? Roupa, Apocalipse 22:14, é a lei de Deus. A roupa de Cristo é a lei de Deus.
Apocalipse 12:14. Então, quando ela diz vestiremos a própria roupa, é que elas estão vestindo a roupa dos mandamentos do catecismo. E no mandamento do catecismo está o sinal da besta, que não é microchip, é a guarda do domingo. Então, a advertência da mensagem de Apocalipse 14, 9 a 12, é dizer que nós não devemos aceitar o sinal da besta, porque senão nós vamos sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. Mas se deveras, para nós concluir, para nós ficar fácil para entender, mas se deveras tememos o nosso Deus, que é guardar os seus mandamentos, desde o 23 a 17, e pela fé clamamos o sangue do nosso irmão eterno, como perdão pelo nosso pecado. Teremos o perdão ao lado dos nossos nomes e seremos a vida por vínculo da vida eterna. Estaremos a verificar se a nossa vida em harmonia com a lei de Deus. Esta é chamado o último convite de misericórdia do quarto do anjo fora de todas as igrejas. É por isso que vamos ser perseguidos, porque os judeus sinceros, quando saíram do sistema hebraico, foram perseguidos, vai vencer. E nós, mesmo saindo, os sinceros filhos de Deus, saindo de todas as igrejas, um vai morrer pela sua fé. Mas com o sangue de Cristo na frente vai ganhar milhares de pessoas para lá da verdade. E esta é a mensagem do Armagedon. A guerra do Armagedon, as leis de Deus contra as leis dos homens. E também a mensagem do juízo final. De um lado, o que guarda os mandamentos de Deus, guardando inclusive o selo de Deus, que é o sapo, e outro lado, os que adoram a besta, guardando o sinal da besta, que é o dia da besta, é o domingo. Quando Deus esclarecer todos que com medo da besta guardar o domingo, em vez de ter medo de Deus, para receber o selo da besta. Agora, o medo que nós temos de Deus não é um medo como de um tiroteio, que eu corro do tiroteio e me escondo de abaixo. O medo que nós temos que ter de Deus é um medo respeitoso, como nós temos nossos pais. Não, meu Senhor, eu quero é te obedecer, que é o meu Criador. Tu deu o meu irmão eterno para morrer na cruz, para me dar o perdão. Eu quero temer a tu, e temer a Deus é guardar os 10 mandamentos, inclusive o selo de Deus, que é o sábado. E não ter medo do Papa, que não é leão coisa nenhuma. Porque leão da tribo de Judá é Cristo. Gênesis 49, 9. O Papa ele é a besta do Apocalipse. Nós não devemos adorar o homem, não. Como Deus, porque Paulo diz que o Papa é o homem do pecado. Que se assenta no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Querendo adoração. Mas a Bíblia diz: temei a Deus e dai glória. Só a Deus devemos adorar, como diz Cristo, lá em Mateus capítulo 4. E a ele dá culto. Como nós estamos dando nesse momento, porque se tiver 2 ou 3 pessoas, a igreja verdadeira é isso de Deus. Se tiver 2 ou 3 pessoas, realmente eu amo Deus. Deus é de Deus, irmão. Filma eles aqui também. Eu quero agradecer a paciência de vocês, que Deus, como Paulo disse que tem que pregar em tempo e fora de tempo, eu sei que vocês estão na atividade de trabalho, mas Deus abençoe vocês. E abençoe também aqui a loja do nosso amigo Romero aqui também, aqui na cidade de Uricuí. Para ajeitar o São do Senhor. Deus abençoe, viu? Está ajeitado? Não, meu irmão, muito obrigado, viu? E como Paulo disse que a gente tem que pregar a mensagem do Romero em tempo e fora de tempo, aqui é o nosso amigo Romero da loja aqui. Então nós aproveitamos que nós já tínhamos vindo aqui a terceira vez e não tínhamos. Aí eu expliquei para ele o que significa a mensagem do quarto anjo fora de todas as igrejas. Porque a mensagem do quarto anjo, Apocalipse 18, 4, que diz lá, se alguém adorar besta, né? E a sua imagem receber o sinal da besta, a sua testa na sua mão, quando eu estava vendo a pessoa, na qual ele deu 100 estrelas de misericórdia. E essa mensagem é o 666 no caso, que é o número da besta, que você soma, aquela do Papa, Vicário Filho dele, você soma em agora no humano, dá igual a 666. E o Papa é a besta. Por isso que Deus disse, dela por meu. E agora também as igrejas, todas as igrejas, inclusive a que eu frequentei 32 anos na igreja do Santo-Dia, as igrejas agora são imaginárias, porque se uniu ao papado, que perseguiu os filhos de Deus na Idade Média, de 538 a 1798, por isso que João no Apocalipse 17 viu o papado, a igreja católica embriagada com sangue de sangue, porque ela matou mais de 100 milhões de cristãos na Idade Média.
E agora voltou a supremacia papal a partir de 2013, com a ascensão do 8º Papa, de acordo com o Apocalipse 17. Porque João diz que as 7 cabeças são também 7 reis. Ó, e de 1929 para cá, Romano, os papas foram 4 reis. Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, Paulo I, Paulo II, Bento XVI e o 8º, Francisco, a partir de 2013, Apocalipse 17, você pode ler lá para conferir, você vê que eu estou falando de ninguém, diz que subiria do abismo para a perdição. Por isso que veio a pandemia, porque com o papado dominando é treva. Está falando que na Idade Média, mulher de 33 anos, para cima, mulher de 60, foi um atraso. 38 anos, 60 anos, foi um atraso. Foi ou não foi, meus irmãos? Foi um atraso. E voltou à supremacia, mas no período da intensidade. Daniel 12 anos que vai ser 1.290 dias. Porque Cristo falou em Mateus 24, 22, se o dia não for abreviado, ninguém se salvará. Foi abreviado graças à misericórdia do nosso irmão. Aí, como eu falei para mim, todos que verdadeiramente se arrependem do pecado, primeiro vão para o estado desse capítulo de lei de Deus. E pela fé clamar o sangue de Cristo pelo perdão pelos seus pecados. Terão o perdão colocado ao lado dos seus nomes e serão havidos por livre da tua fé. Quem é que o senhor acha que vai ser? O 144? Não, é o. Em Apocalipse fala que vai vir O sinal. O sinal da besta. Eu já expliquei comigo, eu vou explicar para você o que é o sinal da besta. Aí disse que vai ter uma pessoa só que vai governar o mundo. Já é o Papa, por intermédio das igrejas. É o Papa por intermédio dos partidos. Porque Paulo disse que ele é o homem do pecado. Se assenta no sangue. Roma, 42 alqueires. Eu acho que é o Papa. A Bíblia, é claro, quando diz que Roma, quando foi mostrado para João que as 7 cabeças são 7 montes, olha, eu não assisto mais o show do milhão. Mais uma vez saiu a pergunta: qual a única cidade da Europa que está situada entre 7 montes? Valia 40 mil reais. E eu falei, epa, se essa pergunta fosse para mim, se eu tivesse saído no milhão, eu ia ganhar 40 mil reais. Roma, a cidade que domina Babilônia. Por isso que Apocalipse 18 diz, caiu a grande Babilônia e virou morada de demônio. Só que Babilônia não é só Roma, é a imagem da besta também. E a imagem da besta por quê? Porque assim como Roma perseguiu na Idade Média, as igrejas também agora vai perseguir também. Já coloca a lei. Pesquisa no Google, 17.346. 17.300. E estão colocando lei para dizer que quem prega a mensagem do terceiro ano está cometendo racismo. Peraí, se eu prego contra a feitiçaria, eu não estou com preconceito do negro ou do branco que seja um feiticeiro. Né? Porque Deus manda eu dizer que feitiçaria é de Satanás. Deus manda nós dizer. Aí eles vão dizer, vão usar o poder civil dos 10 reinos, que eu falei por mim quem são 10 tipos da cabeça da besta. Primeiro reino, Estados Unidos, Canadá e México. Segundo reino, toda a Europa. Terceiro reino, Japão. Quarto reino, África do Sul. Quinto reino, antigo bloco soviético. Sexto reino, eu não votei nem Bolsonaro nem Lula, mas Lula assinou em 2012 a divisão sul-americana, que é o Brasil com todos os países da divisão sul-americana. Sétimo reino, Norte da África. Oitavo reino, parte central da África, com a Austrália. Nono reino, Ásia. Décimo reino, China e Coreia do Norte. Diz que os 10 reinos entregariam seu poder para a besta por 1 hora. Apocalipse 17 vezes. Essa 1 hora corresponde a 15 anos de profecia, desde 2013 até 2021. Então, marcando data, viu Romero? Marcando data não, porque Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio. Mas Noé sabia que quando completasse 120 anos, o dilúvio vinha. Então, quer dizer, os 10 reinos, os 10 chifres, e pelejarão contra o cordeiro, Apocalipse 17, 14. Como pelejarão contra o cordeiro? Porque os braços de Daniel capítulo 11, que dá poder ao reino do norte, que é o papado e as igrejas, esses braços que eles recorrem, é a igreja comandando o Estado, a Igreja Católica comandou o Estado de 7 países da Europa, matando 100 milhões de cristãos. Por isso que João viu o papado embriagado com sangue de santo, a Igreja Católica, e se admirou com espanto. E agora vai matar de novo, mas não vai ser os 100 milhões de cristãos, porque vai ser por 1.290 dias, Daniel 12 anos. Só que matando um dos filhos de Deus, com o sangue de Cristo na frente, é como se um caroço de milho daqui a 20 anos, tem quanto saco de milho, Romero? Daqui a 20 anos, um caroço de milho, quando ele cai em terra e morre.
você não viu nada, porque as coisas mudou, né? Não, porém, no tocante ao reino de Deus, que Tertuliano falou que o sangue dos mártires era como semente. Quando o imperador de Roma botasse para ser comido pelo leão, Deus abençoe. Vai pregando comigo aí, vá. Então, beleza, eu já peguei, já estava nós concluindo um vídeo gravado, viu? Já estava concluindo aqui. Pode mandar pra cá. Muito ótimo. Eu agradeço, viu? Abençoe. Concluindo aqui mais um vídeo para o canal de Deus, Enoque Castro e Profecias Finais na liderança, na nova liderança adventista do sétimo dia do irmão Elias Joanã e Deusinene Souza. Amém e amém.